Bom dia, semeadores, tudo bem com vocês? O fim de semana foi legal, espero que tenha sido tranquilo com a sua família e que você tenha descansado, tenha curtido bastante, tenha se revigorado para começar positivamente, mas essa semana aqui já está indo para metade do mês, o tempo está voando. E hoje, para a gente começar em positivo, com positividade, essa mais nova semana da nossa vida, se Deus quiser vai dar tudo certo essa semana, nós vamos falar sobre algo que tem muito a ver com o bem-estar físico e mental, porque tem a ver com as emoções. Nós vamos falar sobre a autoestima, mas depois da vinheta. Hoje nós vamos falar sobre a autoestima. Por quê? Porque a maneira que você vê a si mesma, que você avalia você mesma ou mesmo, pode determinar se você vai conseguir ter um bem-estar físico e mental ou não. Porque se você tiver uma autoavaliação negativa sobre você mesma, isso vai influenciar nas suas emoções. E a gente já sabe que as emoções estão conectadas também com o nosso corpo, com a parte física do nosso ser. Então, acaba influenciando negativamente não só a mente, como o corpo também. Então, é muito importante você estar realmente se avaliando, mas com consciência. Porque muitas vezes o problema da baixa autoestima tem muito a ver com traumas, de repente, que você passou na vida e nem percebeu. Alguns são perceptíveis, outros menos. E isso pode provocar em você essa baixa autoestima. Mas para a gente ser positivo no nosso dia a dia, a gente ser positivo com as pessoas que estão à nossa volta, é importante a gente cuidar da nossa autoestima. E para a semana ser positiva, a gente precisa começar a trabalhar da gente mesmo. Então, agora a gente vai dar algumas dicas que, segundo os especialistas, são coisas importantes para você fazer se você tem um problema da baixa autoestima. A primeira dica é você eliminar a culpa. Normalmente quem tem baixa autoestima carrega aquele peso enorme de culpa por aquilo que fez, por aquilo que não fez, por aquilo que falou, aquilo que não falou, por aquilo que se passou com alguém do seu círculo de amigos ou de familiar. Ou seja, a pessoa carrega a culpa do mundo nas costas. E isso faz com que ela tenha uma baixa autoestima, porque ela acaba se achando não digna de coisas boas, não digna de ser feliz. Então, é muito importante a pessoa conseguir definir na sua mente se ela realmente tem culpa, se ela podia ter feito diferente, mas mesmo que ela chegue à conclusão que ela teve culpa no que aconteceu, mas o que se pode fazer para poder dar a volta por cima? A pessoa não deve ficar se martirizando para o resto da vida por causa de uma coisa que não deu certo, que ela fez e acabou não dando certo, e de repente foi culpa dela, de repente foi culpa do acaso, de repente não foi culpa de ninguém. É isso que a gente precisa colocar na nossa mente. A gente não tem 100% de controle sobre nada que acontece na nossa vida. Uma segunda dica é não fazer comparações com outros. Cada um é um ser único. Cada um é realmente um ser maravilhoso. Então, você tem os seus defeitos e as suas qualidades, como a sua vizinha tem os defeitos e as qualidades dela. Então, você comparar os seus defeitos com as qualidades da sua vizinha, é claro que comparar defeito com qualidade, você vai estar sempre, como se diz, em desvantagem. Então, a gente não deve comparar nunca nós mesmos com outras pessoas. Nós temos que ter a clareza de ver o que nós temos de positivo na nossa personalidade, no nosso modo de ser, e o que a gente tem de negativo. Se aquele negativo prejudica nossas relações, por exemplo, com outros, prejudica nós mesmos, aí a gente precisa mudar. Mas se é uma coisa negativa, entre aspas, que talvez incomode uma pessoa ali próxima, mas em geral é uma coisa que
faz parte da sua personalidade e que a geral não é incomodada por isso, significa que talvez o problema seja daquela pessoa específica. Então, é muito importante, primeiro, você jogar fora esse peso da culpa injustificada. E segundo, você sempre se lembrar de não se comparar com ninguém. Você é única ou único. Uma outra dica importante é você não generalizar as coisas, não generalizar os acontecimentos, os erros. Porque em que sentido generalizar? De repente você cometeu sim um erro que acabou levando a um problema no passado, isso aconteceu. Você não pode ficar vivendo de passado pensando que você vai de novo errar. Daquele mesmo jeito vai cometer o erro, porque você tem o livre-arbítrio, ou seja, você tem a capacidade de escolher. Nós somos dotados, Deus nos deu esse presente de liberdade de escolha. Então, se você, por um motivo ou por um acaso, ou seja o que for, você cometeu um erro no passado, você já cometeu? Já pagou, entre aspas, aquele erro? Ou não pagou porque não foi nada que prejudicou ninguém? Deixa quieto lá no passado. Agora você precisa viver o presente. Aí vem a outra dica, seja mais compassivo com você mesmo. Porque muitas vezes quando a pessoa ela se martiriza por erros do passado, ela não se desculpa, ela não é compassiva com ela mesma. Ela facilmente desculpa outras pessoas pelos erros dela, mas os erros que ela mesma comete, ela não desculpa. E por isso fica se remoendo ali e isso provoca emoções negativas que vão afetar não só a mente, como o corpo também, porque a gente sabe, como a gente falou no início, que é tudo interligado. Então você fique atenta para isso, viu? Desenvolva a compaixão por você mesma. A última dica que a gente vai deixar é de comemorar pequenas vitórias. Porque às vezes você está envolvido em um projeto, você quer fazer alguma coisa para você, você quer mudar alguma coisa em você, mas você já pensa no resultado final lá na frente, né? Já pensa em grande nesse sentido, e aí você não conseguiu. Nesse mês eu quero emagrecer 10 quilos, por exemplo. Aí você emagreceu 2 quilos durante o mês. Aí você já coloca para baixo, eu não consigo, é muito difícil e tal. Gente, em primeiro lugar, eu dei esse exemplo aqui para exagerar, tá? Porque emagrecer 10 quilos em um mês não é nem saudável, segundo a maior parte dos profissionais na área de nutrição. Então, isso aqui foi um exemplo exagerado mesmo. Mas, para você entender que às vezes você quer uma coisa tão grande, mas aquela coisa pequena que começa a te levar para aquele resultado final que você espera obter, você não comemora, você não festeja. Então, por que não comemorar os 2 quilos que você perdeu em um mês? Pensar que você não perdeu os 10 que você queria, mas perdeu 2? Então, você vai continuar sempre no negativo, pensando no que você não conseguiu obter. Então, vamos parar com esse pensamento, vamos começar a festejar, comemorar aquilo que a gente está conseguindo fazer, as pequenas vitórias que a gente tem a cada dia. E sempre agradecer, gente. Agradeçam sempre. Começar a agradecer pelo que você consegue fazer, pelo que você conseguiu realizar até hoje, pela pessoa que você é. Agradecer pelas coisas, pelas bênçãos que você recebe na sua vida, pela vida que você tem aí hoje, que está aqui, inclusive, com a gente. Agradeça sempre, que quando você tem uma atitude de gratidão, isso vai te ajudar também a ser mais positiva. Então, esse é o nosso vídeo de hoje para começar com positividade a nossa semana. E o que você acha sobre esse assunto? Dá para ser mais feliz cultivando uma boa autoestima, né? Não ser orgulhoso, não, nem isso. Não ser egoísta também não é isso. Autoestima não tem nada a ver com isso. Autoestima é você, já entendeu, né? Da nossa conversa, que é você colocar os seus valores no devido lugar, aquilo que você vale, porque você merece. Você é um ser único. Você é igual a você, não existe ninguém. Mesmo que você tenha um irmão, uma irmã gêmea idêntico, não é você. Ela é ela, você é você. Então, tenha isso em mente, pratique essas dicas que a gente conversou e seja feliz. Beijo, a gente se vê na quarta-feira. Tchau.